Salve, salve família do Caldeirão do Hulk. Meu nome é Rodrigo, mas vocês podem me chamar de Digão. Eu tenho 37 anos, eu sou casado e tenho 3 filhos. Eu moro no Japão, tenho 14 anos. Eu quero contar essa minha história do Japão para vocês. Eu vou voltar um pouquinho no tempo. Em junho de 96, fazendo um curso de cabeleireiro em São Paulo, eu conheci a minha japinha, que é minha esposa. E em julho de 96 nos casamos, e em setembro nós já estávamos desembarcando aqui no Japão. Na verdade eu vim para o Japão por ter a oportunidade de conhecer um outro país, outra cultura. Vim na verdade com um espírito aventureiro. Chegando no Japão, comecei a trabalhar como a grande maioria dos decacegues que vêm para cá como operário em fábricas japonesas. De início a adaptação foi um pouco complicada, mas nada que podemos superar. Ao passar do tempo, trabalhando, aqui a vida é um pouco mais complicada, mas nós temos lazer e tudo mais. Passando-se o tempo, eu conheci uma galera. Eu sempre fui uma pessoa de sair, de estar no barzinho, sempre arranhei um violão. E tanto é que o lugar que eu escolhi para poder gravar esse vídeo é num estúdio que tem aqui na cidade de Hamamatsu, onde eu moro. E, bom, enfim. E ao passar do tempo, trabalhando, eu sempre fui de sair, né, eu, minha esposa e a turma, coisa e tal, e sempre carregava o violãozinho arranhando, coisa e tal, tocando. E assim você vai fazendo amizades. Aqui tem alguns bares brasileiros, onde tem música ao vivo, inclusive. E aí eu conheci uma galera que é de um restaurante lá na época que eu morava em Nagano, que fica mais ou menos 200 km de onde eu moro hoje. E passasse o tempo, o cara que trabalhava nesse restaurante, ele mudou-se para Aichi, que fica a 200 km lá de Nagano. E aí um certo dia ele me ligou, me falando que tinha uma banda e essa banda precisava de vocalista. Mas até então eu nunca tinha tocado em nenhuma banda, nunca tinha me apresentado em lugar nenhum. Mas sempre gostei de tocar, sempre gostei de cantar, de arranhar, né? E foi passando o tempo, coisa e tal, com essa coisa de tocar, e bom, enfim. Aí aí esse cara me ligou e falou assim, ó, tem uma banda aqui, tá precisando de vocalista, pô, eu marquei um ensaio aqui com eles no lugar, vem aqui pra você conhecer. Até então eu achei super complicado, porque eu morava a 200 km de distância dos caras, ia ser meio difícil poder fazer qualquer coisa. Mas como essa coisa de tocar, de cantar é uma coisa sempre legal, assim, sempre gostei. E aí eu marquei um ensaio e nós fomos aí eu fui nesse ensaio e aí rolou da gente ensaiar e houve uma química legal entre a gente, né, sobre a galera, mais ou menos, né? Porque os caras sumiram só depois de 30 dias que eles me retornaram para poder falar comigo novamente. Na verdade eu acho que eles encontraram muita coisa aí por aí e acabaram optando por mim como vocalista. No início a gente começou a ensaiar, não tocava em lugar nenhum, não fazia nada demais. O tempo foi passando, começou a surgir algumas oportunidades, fazendo um show num lugar, fazendo um showzinho em outro. Aqui no Japão, na época, teve o Vini, teve Raimundo, nós tivemos a oportunidade de poder tocar, fazer abertura, participar de alguns eventos que eles estavam presentes. E a coisa, nós fomos tomando gosto pela coisa, assim, foi ficando legal. Aí a gente decidiu gravar um CD, falou, pô, vamos gravar um CD, coisa e tal, como é que a gente vai fazer? Mas assim, a gente bem, né, nós na época bem imaturos, assim, sem nenhum conhecimento de nada, sem noção de nada. Mas decidimos gravar o CD. Quando foi em 99, minha esposa engravidou. E 99 não, minto, foi em 95 para 90, não, 95 não, 98 para 99. Ela engravidou e ela foi para o Brasil por ter uma gravidez um pouco mais complicada e necessitar de repouso, de cuidado maior. Ela foi para o Brasil para poder ter a neném, que é a Bruna. E eu fiquei sozinho no Japão. Foi até essa ponte que rolou de eu poder ensaiar e tudo mais. E por fim a coisa estava rolando tão legal que eu decidi morar lá na região onde o pessoal estava. Uma época mais fácil até de se encontrar emprego. E eu fui morar lá e aí decidimos ir gravar o CD. Montamos um repertório e tudo mais. E quando foi em 2001, nós fomos para o Brasil, em São Paulo, na capital, que é onde eu morava antes de poder vir para o Japão. Nós fomos para o estúdio Midas, que inclusive é do Rick Bonadio, que, né, a coisa é bem interessante dentro desse tudo aí, que vocês têm uma parceria com ele. Entramos em estúdios, gravamos CD e tudo mais. Como morávamos no interior nessa época, estávamos no interior, né, porque eu passei meu tempo na casa da minha sogra e tudo mais.
E aí a gente caiu na estrada para divulgar o trabalho. Começamos a tocar em alguns lugares, participamos até de alguns programas de rádio, televisão, nada com muita expressão. E assim foi. Mas em determinada época chegou as coisas, se complicou um pouco mais, porque foi acabando a grana que a gente tinha, né, e tudo mais, desempregado, cobrança de família, responsabilidade. Os integrantes começaram a se desintegrar, cada um seguia um caminho. Eu continuei ainda com o sonho, com o objetivo de tentar. E fui levando até no final de 2001, quando eu estava em casa, e aí nessa época já a minha esposa pegou e voltou para o Japão pela situação que a gente estava. Tinha voltado, tinha uns 2 meses, estava só eu e a minha filha Bruna, a gente, né, lá e coisa e tal, e bateram na porta de casa e um cara procurando, o senhor Rodrigo Gonçalves e Silva. Cara, na hora eu pensei assim, pô, deve ser um empresário, rolou alguma coisa, o nome, né, todo completo. E aí, na verdade, quando eu fui descobrir, era um oficial de justiça para fazer a busca e apreensão do meu carro, que estava com as prestações atrasadas. Aí nesse momento eu decidi voltar para o Japão. E quando foi no final de 2001, eu voltei para o Japão para poder me restabilizar e poder voltar para o Brasil e dar continuidade nesse sonho, nesse objetivo da música, que é uma coisa que é uma paixão, tá esse tempo todo, né, pulsando dentro, por mais que o tempo passe, né, a gente está caminhando para 10 anos e mesmo assim eu tenho esse sonho de poder tentar o último, tentar de alguma forma fazer com que as pessoas conheçam o meu trabalho. Bom, enfim, aí retornei para o Japão, né, minha esposa estava aqui e as crianças continuaram no Brasil, né, ficou lá porque era meio difícil trazer para cá. Eu sempre tive a preocupação de trazer para cá, porque eu acho que aqui é uma vida mais complicada para ter filhos bom, enfim. E aí o tempo foi passando aqui, as coisas foram acontecendo e me distanciando desse sonho, desse objetivo de poder tocar, de conseguir voltar a fazer o meu trabalho. Aí nós decidimos, em determinado tempo, poder trazer as crianças para cá, e as coisas, toda vez que pensavam em trazer, as coisas se complicavam, era mais difícil. E eu digo as crianças porque, na verdade, tem um outro filho, que é o Seiji, né? Que, na verdade, é o Seiji, a Bruna e a Gabriela, que é a rapinha do Tacho, que mais pra frente vocês vão entender. E aí o que rolou, as coisas foram se dificultando. Eu sempre aqui no Japão, eu e minha esposa, dentro do possível, a gente sempre ajudou a família, né? Tanto a família dela, na verdade, cuidando dos nossos filhos, que as crianças ficaram sempre com a minha sogra, que é uma pessoa que nunca apoiou esse lance da música, né? Mas enfim. E aí era difícil você poder guardar uma grana, se manter aqui e ainda ajudar. Eu sempre ajudei minha mãe também, minha mãe é sozinha, coisa e tal. Nessa época não tinha um lugar fixo, dependia de aluguel e tudo mais, e a gente sempre dentro do possível ajudando. Então, na verdade, eram 3 famílias, a minha mãe que eu ajudava dentro do possível, a minha sogra, porque cuidava das crianças e a gente sempre mandando grana, e a gente se mantendo no Japão. Então, quer dizer, nunca foi de sobrar muito. E depois de um tempo, as coisas foram ficando mais difíceis e mais complicadas para poder realizar esse sonho e objetivo. E sempre a mentalidade era de estar os filhos juntos, da gente poder se reunir. Aí chegou uma época que a gente decidiu, né, de ir fazer, de se programar, de poder fazer o lance de poder trazer as crianças ou até mesmo embora do Brasil. Aí minha esposa engravidou de novo, sabe, ficar com as perninhas fechadas, né? Ai. E a mesma situação, né? Por ter uma gravidez um pouco mais complicada, foi necessário ela poder voltar, ter que voltar para o Brasil, para ter um cuidado com a mãe. E eu continuei aqui no Japão, trabalhando, coisa e tal. E aí foi começou-se já a surtir a crise que veio, na verdade, veio à tona no ano passado, que foi essa crise mundial. Só que lá atrás, em 2008 mais ou menos, já rolava essa evidência de crise, mas até então tudo bem. E aí eu comecei a ter dificuldade com o trabalho, de parar e tudo mais, coisa e tal. E aí minha esposa teve a neném, né, que é a Gabriela, que todos eles inclusive fazem aniversário em janeiro, os meus filhos, que é o Seiji, a Bruna e a Gabriela. Um é do dia 4, 7 e 13. E a gente falou assim, a gente pensou, ela teve a Gabriela, ficou um tempo lá, eu ralando aqui dentro do que era possível, dificuldade, bababá. Aí chegou a época que a gente pegou e falou, vamos trazer as crianças, vamos trazer as crianças, vamos viver aqui, vamos levar a vida, e acabou.